E hoje é dia de jogo decisivo para o Vascão, então também é dia de preleção sobre Vasco. Pois é, pessoal. Hoje às 5h30 da tarde, atenção, é 5h30 e não 4h30, como vinha sendo, o Vasco recebe o Ceará no Maracanã para jogar a vida na Série B. Vocês já sabem as contas, né? Ou a gente vence para garantir o acesso para a Série A direto, ou a gente vai precisar contar com o Oeste tirando pontos do Náutico lá em Recife, o que eu acho muito difícil para não ir para o inferno, que seria uma permanência na segunda divisão em 2017. Eu não preciso nem dizer, né? Tô muito preocupado. Até porque vejo mais indícios de que o Vasco não consegue vencer esse jogo do que o contrário. Quer ver? Eu listei aqui, ó, 4 motivos que me fazem temer pelo jogo de hoje. Primeiro é óbvio, o Vasco não vem bem há muito tempo. Se a gente considerasse só o segundo turno, o Vasco ia conseguir a proeza de estar na parte de baixo da tabela de um campeonato de segunda divisão. A gente não consegue vencer um jogo por diferença de 2 gols desde setembro. Nos últimos 5 jogos, só conseguimos vencer um, e mesmo assim de um time que já está até rebaixado, e o nosso treinador já mostrou há tempos que já esgotou todos os recursos que tem para tentar acertar o time. O segundo motivo são os desfalques. Júnior Dutra, Luan e Pikachu estão suspensos e Edson está machucado e até o momento em que eu gravo esse vídeo ainda é dúvida para o jogo. Por pior fase em que o Luan esteja, não preciso nem falar que o time perde em qualidade com ele fora, né? O Júnior Dutra também. Não seria minha escolha para começar jogando, mas estando suspenso, o Vasco perde ainda mais opções para mudanças caso precise mexer no time durante a partida. Pikachu então nem se fala. Poderia ser um jogador para dar mobilidade para o time jogando de lateral ou de ponta esquerda. E se a gente somar isso, o possível desfalque do Ederson, sobra para escalar no ataque ou o já cansado Jorge Henrique, ou os há muito tempo esquecidos no banco de reservas, Éder Luiz e Leandrão. Resumindo, se sem desfalques o nosso time já vem penando para vencer, com esse bando de ausências, o trabalho fica ainda maior. O terceiro motivo é o nosso adversário, que tem o perfil exato com o qual a gente vem penando para vencer nas últimas rodadas. É um time de meio de tabela, arrumadinho, que vem sem pressão de buscar resultado, mas vem motivado para conseguir fazer uma graça diante do Vascão. É o mesmo perfil de Criciúma e Brasil de Pelotas, contra quem a gente jogou recentemente e perdeu. Ah, mas foram jogos fora de casa. Ok. É o mesmo perfil do Luverdense também, contra quem a gente jogou em casa e também não conseguiu vencer. E somado a isso, ainda temos que considerar o detalhe número 4, a pressão. Pois é, esse time já mostrou que está com os nervos à flor da pele e que, ao menor golpe, desmonta de vez. Além de todos os problemas técnicos dos jogadores, além de todos os problemas táticos do Jorginho, dá pra ver que o time tem entrado nas últimas rodadas nervoso, tenso, consciente da merda em que eles estão tão perto de empurrar o Vasco. Isso por si só já atrapalha, mas se o adversário ainda consegue fazer um gol na nossa frente, deixando a tarefa ainda mais difícil, o que a gente viu nos últimos jogos é que aí o time desmonta completamente. Se abate, fica afobado, perde o pouco da formação tática que ainda tem. Até porque o próprio Jorginho é o primeiro a surtar. Sai fazendo um bando de substituição maluca. Começa a tirar o lateral para o atacante, atacante para jogar de volante, zagueiro para jogar de atacante. Por isso, se por um azar dos infernos o Ceará calhar de sair na frente do placar, eu acho muito complicado do Vasco conseguir virar o jogo. Além disso, se o Náutico conseguir abrir o placar cedo lá no Recife, quando chegar a informação no Maraca de que, com os resultados de momento, o time não sobe, eu temo pela reação dos jogadores e da torcida. Ao que a gente pode se agarrar para ficar um pouco mais confiante então? Bem, se você é apegado a superstições, vale lembrar que o Vasco é o único time que venceu no Maracanã esse ano. Pois é. Nos jogos que teve no Maracanã esse ano, ou o Vasco venceu, ou deu empate. Essa estatística só não é melhor porque o Vasco já empatou jogando no estádio e se a gente empatar de novo agora, não vai ser nada bom. Como isso aí é mais uma curiosidade do que realmente um fato que indique alguma coisa, sobra só um detalhe, um único detalhe, que me faz ter esperança de ver o Vasco saindo vitorioso do Maracanã hoje. E é um detalhe que pode pesar mais do que tudo isso que eu disse até agora, porque é um detalhe grande pra caramba. A torcida do Vascão. Porque a verdade é que a torcida, muito por conta do time e da direção atual do clube, abandonou o time nessa Série B, né?
A média de público do Vasco nessa competição foi ridícula, menor até do que de times disputando a Série C. Hoje vai ser a primeira vez que esse time vai jogar diante de um estádio lotado, com a torcida empurrando o tempo todo, pressionando o adversário. E é só mesmo a gente, os vascaínos, que somos quem faz esse clube grande, é que podemos fazer esse time, que veste o nosso manto, agora ser grande também. Vamos lá no Maraca, vamos pegar esse time no colo e levar ele de volta para o seu lugar de direito, que é a primeira divisão. Vamos mostrar que a gente faz a diferença, caramba. E depois que a gente arrumar a bagunça que esse pessoal fez, aí é a hora do pito. Você, vascaíno, que tá vendo esse vídeo e que vai pro jogo hoje, vá vestido de preto. Se puder, leva uns balões de ar pretos também para um Maracanã inteiro de luto, mostrar que nenhum vascaíno tá achando graça com o que estão fazendo com o nosso clube. Depois do jogo, independente do resultado, vamos vaiar muito. Vaiar por 5 minutos, até todo mundo que participou dessa campanha pífia do Vasco ter a dimensão exata da vergonha que eles fizeram nosso clube passar. Então, finalmente, como parte mais bacana do protesto, vamos marchar até São Januário, como se fosse um cortejo, como se fosse um funeral, enterrando esse Vasco de vergonhas que a gente tem hoje para ver renascer das cinzas o Vasco de verdade, campeão, democrático, vencedor. É essa a expectativa que eu tenho para hoje. Em campo, se já não dá mais para esperar um time que nos deixe orgulhoso, pelo menos ver um time que honre a camisa que veste e que não manche ainda mais a história do nosso já tão combalido clube. E de ver nas arquibancadas ressurgir uma torcida gigante que ficou por muito tempo adormecida, anestesiada com tudo de inacreditável que fizeram com seu time nos últimos anos, finalmente despertar, ter noção do seu poder e exigir a força que, daqui pra frente, tratem o nosso centenário Clube de Regatas Vasco da Gama com o respeito e a seriedade que mais de 20 milhões de torcedores merecem. Acho que dá para ter esperança de ver isso acontecer hoje. A gente vai se falando.